Bom, pessoal, agora nós vamos começar aqui a nossa última dica para as 10 dicas para manejar bem o seu pasto, né? E agora a dica de número 10, que é a renovação de pastagens. Então, como a gente conversou da última vez sobre a recuperação de pastagens, que é onde você maneja o seu pasto de forma a conseguir recuperar ele sem precisar trocar a espécie forrageira, agora nós já vamos falar da renovação, que é onde realmente os danos que foram causados foram maiores do que o pasto consegue recuperar sozinho em um médio e curto prazo. Então eu preciso substituir a espécie forrageira para que eu tenha pastagens disponíveis para os meus animais sem ter um gasto muito grande que seria ficar durante muito tempo recuperando aquele pasto. Muitas vezes o pessoal pensa assim: olha, a renovação de pastagens, que eu preciso usar grade, eu preciso corrigir, preciso adubar, plantar, eu gasto muito dinheiro com isso. Mas gente, a gente tem que pensar da seguinte forma: se você tentar recuperar um pasto que ele vai apresentar muita dificuldade de recuperação, a gente gasta muito mais dinheiro do que fazendo um manejo imediato que vai resolver o problema e eu já vou ter pasto disponível em pouco tempo, né? Então, essa renovação de pastagens, ela serve tanto para a gente tirar a espécie forrageira e colocar uma outra espécie, assim eu vou estar me adaptando às condições de solo e às condições climáticas do ambiente, ou em alguns poucos casos também serve para a gente colocar novamente a espécie forrageira que já estava lá. Muitas vezes assim até gradeia só pequenas porções, ou às vezes gradeia tudo e planta novamente. Quando que isso vai acontecer? Quando o manejo com a planta anterior que estava no solo, aquela mesma espécie que você quer trabalhar, porém o plantio anterior você fez o manejo completamente errado. Nasceu em locais esparsos demais, deixando o solo muito exposto. Isso acontece quando logo no primeiro crescimento você deixa crescer demais sem fazer nenhum manejo de corte. Acontece quando as raízes já estão extremamente degradadas. Isso acontece quando a gente abaixa demais o capim e deixa ele sempre manejado, rapado. E isso acontece quando a gente faz uma consorciação de pastagens com alturas diferentes e acaba degradando mais do que 50% do solo. Por falar em proporções de degradação do solo, é aquilo que a gente conversou na recuperação. Agora nós, dentro dessa parte de baixo aqui, que é abaixo dos 50%, abaixo de 50% de cobertura de solo, eu vou renovar o pasto. Já que quando eu tinha proporções menores de exposição, ou seja, mais de 80% estava coberto, ou entre 50% e 80%, também eu faria recuperação. Mas agora, quando eu tenho mais da metade do solo exposto, é muito interessante eu entrar com a renovação. Eu gradeio tudo, corrijo, planto, adubo e começo a manejar corretamente esse solo, essa pastagem, né? Então, para a gente poder visualizar esse caso aqui, eu fiz uma visita nessa propriedade. Os animais têm um potencial muito grande, só que a maioria do solo estava dessa forma que a gente tá visualizando. Você percebe que tem bastante capim, o capim está bem espalhado, só que você consegue ver muito mais terra do que capim, sinal que mais de 50% do solo está exposto. Isso daqui acontece quando a gente tem um manejo incorreto, tanto na parte de plantio quanto na parte de manejo por parte de coleta de pastagem dos animais. Os animais coletam demais o pasto, percebe que a altura do pasto está completamente rapado, igual a gente pode ver nesse daqui também. Ah, Neto, mas o solo está todo coberto. Está todo coberto, mas você consegue ver os cascos dos animais. Você consegue ver o pé dos animais. Isso daqui é muito complicado, significa que a altura do capim está menos do que 5 centímetros. E como a altura de reserva de um capim como esse, que na visita que a gente estava realizando era uma braquiária brisanta, cultivar marandu, né, que é o braquiarão, a gente vê que ele precisa ter pelo menos de 15 a 20 centímetros de altura de reserva. E aqui estava abaixo de 5 centímetros, desculpa. Então, pessoal, a gente percebe que as raízes já foram completamente degradadas. O próximo passo disso daqui é acontecer isso.
E isso a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer na fazenda, porque perdeu área útil de pastagem, você perde capacidade de suporte. Perdeu capacidade de suporte, você começa a degradar a fazenda como um todo. Você perde sua fonte de lucratividade. Então, o próximo caso foi uma fazenda que a gente visitou e o pessoal já estava até começando a dessecar. Eles reconheceram que realmente eles já iam precisar renovar a pastagem. Estava toda tomada de pragas, quase nada de pastagens. Então acaba que aqui, gente, tem algumas pragas, principalmente as pragas que emitem espinhos, que pode até ter pasto por baixo dela, mas em um raio ali mais ou menos de 1,5 m, 2 metros, dependendo da praga, a gente não consegue proximidade de animal aqui. Então é uma área perdida de pastagens. Eu tenho que fazer todo o manejo novamente e conseguir renovar corretamente o capim. E aqui para nossa próxima tela eu vou até remover a minha figura para a gente poder conversar e visualizar tudo. As etapas que a gente precisa realizar nesse caso, né? Análise de solo, e aí depois eu vou entrar com uma grade pesada, né? Depois de fazer o manejo da remoção daquela matéria orgânica. Geralmente quando eu estou tratando de pastagens que estão deixando o solo exposto e ainda não tem uma grande quantidade de pragas, eu coloco o animal, os animais abaixam aquela matéria orgânica bastante e aí eu entro com a grade pesada logo em seguida. Se não, aí às vezes eu tenho que mexer com uma esteira antes da gente poder entrar com a grade pesada, mas grade, depois eu vou fazer a correção de acordo com aquela análise de solo. Correção, então, lembra pessoal, jogar calcário não é a solução de todos os problemas. Jogar calcário não aumenta a capacidade de suporte do pasto, ela simplesmente corrige o pasto para a gente depois entrar com uma nutrição correta desse solo, reduzir aí a acidez, né? A gente consegue controlar a acidez do solo e a saturação de base para a gente poder entrar possivelmente depois com uma adubação. Depois que fez a correção e deu o tempo necessário da correção agir dentro do solo e reagir, né, com as partículas do solo, a gente escolhe a espécie forrageira. A escolha da espécie forrageira depende de solo, depende de clima. É sempre bom ter a opinião do especialista ou de uma pessoa que é responsável pelas vendas de sementes de forrageira. Geralmente eles têm bastante conhecimento sobre isso. Então é muito importante a gente plantar a espécie correta. Neto, qual o melhor pasto que tem? Assista às dicas anteriores que vocês vão ver bastante isso. E depois adubação mais plantio. A adubação até pode ser uma escolha, mas eu acho que é sempre a melhor escolha. Por isso tem que ter muito planejamento nisso daqui tudo. Fez a adubação, entrou com o plantio. Depois disso tudo, gente, manejo correto. Sempre trabalhar com o manejo correto. E aí, pessoal, muitas pessoas chegam e perguntam: Neto, mas como que eu vou saber qual é o manejo correto com o meu pasto? Nós acabamos de falar 10 dicas para manejar o seu pasto. Em cada uma das dicas tem uma observação extremamente fundamental para você conseguir manejar bem o seu pasto, escolher bem o seu pasto e fazer tudo o que é necessário para que a sua fazenda tenha uma produção perene. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado dessa seleção de 10 dicas. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, compartilhem com mais pessoas que vocês acreditam que vão gostar desse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal nosso, inscreve aí, compartilha também com mais pessoas para receber conteúdo toda semana que a gente tem sobre pastagem, suplementação de ruminantes e a produção animal de forma geral, né, gente? Muito obrigado e até a próxima.